noite para quem está em casa também, na live, assistindo nós. Mandar um abraço para o seu Valdomiro, para a Maria. Estão sempre ligados aí na Doana. Um abraço aí para o seu João, que também foi batizado hoje, né? Ontem? Foi ontem? Que se estiver também nos ouvindo aí, que Deus continue abençoando grandemente a sua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus. Que bom estar aqui na casa do Senhor e poder falar do grande amor que Ele tem por nós, né? E hoje eu vou falar sobre um João também. O seu João foi batizado e eu vou falar sobre o João que batizava. Glória a Deus por isso, né? Aleluia. E esse João que batizava foi muito importante, uma pessoa muito importante. Foi um grande homem. E a palavra de Deus diz que ele foi foi o maior homem nascido de mulher. Não são minhas palavras, são as palavras de Jesus. Quero que você abra a palavra de Deus comigo lá em Mateus 11. E a gente vai ler algumas passagens aqui deste capítulo, que é um capítulo assim que é bem difícil de entender ele, e deixa a gente meio pensativo. Quero que você acompanhe a leitura comigo. Todos já acharam? Amém? Já acharam? Diz assim a palavra de Deus: quando acabou de instruir seus 12 discípulos, Jesus saiu para ensinar e pregar nas cidades da Galileia. João, ao ouvir na prisão o que Cristo estava fazendo, enviou seus discípulos para lhe perguntarem: és tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar outro? Jesus respondeu: voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Enquanto saíam os discípulos de João, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Ou o que foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que usam roupas finas estão nos palácios reais. Afinal, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu lhes digo, é mais que um profeta. Este é aquele a respeito de quem está escrito: enviarei o meu mensageiro à tua frente, ele preparará o caminho diante de ti. Digo-lhes ainda a verdade: entre os nascidos de mulher, não surgiu ninguém maior do que João Batista. Todavia, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por força, e os que usam a força se apoderam dele. Pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se vocês quiserem aceitar isto, é o Elias que havia de vir. Aquele que tem ouvidos, ouça. O que posso comparar esta geração? São como crianças que ficam sentadas nas praças e gritam umas às outras. Não lhes tocamos flautas, mas vocês não dançaram. Nós lhe tocamos flautas, mas vocês não dançaram. Cantamos um lamento, mas vocês não se entristeceram. Pois veio João, que jejua e não bebe vinho, e dizem: ele tem demônio. Veio o Filho do Homem,
comendo e bebendo, e dizem: aí está um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada pelas obras que acompanham. Amém, Jesus? Pai querido, Deus amado, fale conosco, Pai, através da Tua palavra. Nos ajude, Pai, a compreender, a entender, Pai, tudo que o Senhor quer falar conosco, Pai. Fale, Pai, nos nossos corações, no coração de quem está aqui, no coração de quem está em casa, Senhor. Que eles possam entender, que eles possam, Pai, preencher o seu coração com o entendimento da Tua palavra. Espírito Santo, nos ajude, Senhor. Seja canal, Pai. Que eu seja apenas um vaso, Senhor, nas Tuas mãos. E que o Senhor me use da maneira que o Senhor quiser, Pai. Me dá um entendimento. Fale comigo nesta noite. Fale com meus irmãos, Pai. Fale com esta igreja. Fale com quem está nos ouvindo, Pai. Em nome de Jesus, eu te peço. Amém. Dá um aplauso para o Senhor. Aleluia. Que palavra... A gente começa a analisar essa palavra, a gente começa a ver como que aconteceu isso, né? João está numa prisão. Aquele mesmo João que batizava, que fez a sua igrejinha lá no Rio Jordão, onde ele pregava para muita gente. E eram batizados cerca de 500 pessoas por dia, por João e por seus discípulos. Aquele João que falava: pecadores, suas cobras, se arrependam dos seus pecados, porque o reino dos céus está chegando a hora. Aquele homem ousado, aquele homem que era seguido por multidões, aquele homem que alguns mestres das leis mandavam alguém ir lá sondar ele e perguntar: você é o Elias, aquele que haveria de vir? Ou você é o Messias? E João Batista nunca pegou essa glória para ele. João Batista ficou ensinando e batizando o arrependimento dos pecados. E eu estava vendo que o batismo ele já é bem antigo. Mas João Batista sabia do propósito que ele tinha. Ele sabia para que ele tinha que vir. Aquele mesmo João Batista que, quando viu Jesus chegando, ele olhou e falou: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não sou digno nem de amarrar as suas sandálias. Foi este homem que estava lá no Rio Jordão, quando a Trindade se manifestou ali. Quando a Trindade se manifestou, quando estava Jesus, o Espírito Santo e o Pai. A palavra de Deus diz que João Batista viu esse momento tão glorioso que nenhum outro homem viu. A presença da Trindade ali. O Espírito Santo, representado por uma pomba, desceu e abriu-se os céus e Deus falou: esse é o meu filho amado, em quem eu me agrado. João Batista viu todas essas maravilhas. Mas por que João Batista está preso? Por que João Batista está lá num cárcere? E esse homem tão glorioso, que viu tantas coisas, que presenciou tanta coisa, começou a duvidar. Sim, porque ele manda os discípulos ir lá e perguntar.
Eu imagino que João Batista chega para os discípulos dele, chama eles e fala, chega na grade e fala, vocês lembram daquele homem, daquele que teve sinais quando eu batizei ele, daquele que era diferente, aquele que eu falei que eu não era digno de amarrar as sandálias dele. Eu quero que vocês procurem ele, quero que vocês vão atrás dele, quero que vocês busquem ele. Veja algum pregador que esteja pregando, veja se tem alguma multidão ali parada, ouvindo ele, provavelmente será ele. Vão lá e pergunte para ele, você é o Messias ou eu devo esperar um outro? Muitas vezes nós nos perguntamos também. Muitas vezes nós estamos com a nossa fé baixa. Principalmente quando acontece isso que aconteceu com João Batista. Quando nós estamos no cárcere, quando nós estamos no poço, quando nós estamos no deserto, quando as coisas não funcionam, quando o dinheiro acaba, quando tudo parece mal, nós começamos a duvidar. Será que Jesus está comigo mesmo? Será que aquele que eu conheci era Jesus mesmo? Vem essas perguntas na nossa cabeça ou não vem? Ou será que só vem na minha? Eu acredito que vem na cabeça de todos que estão com a carne aqui ainda. E a gente começa a se perguntar, o que passou na cabeça de João naquele momento? Sim, porque o tempo de fama, de glória, o tempo do batismo tinha acabado. Não ficou ninguém. Numa outra passagem aqui diz que eram 2 discípulos. Restou 2 amigos. Na nossa vida também funciona dessa maneira. Quando nós estamos bem, nós estamos com um casão, com um carrão, estamos ganhando um bom dinheiro, os amigos estão ali conosco, fazendo festa, estão no churrasco, só alegria, só festejo. Nós estamos todos bem. Mas basta acontecer algo comigo, basta acontecer algo com você, que te jogue lá para baixo. Seus amigos começam a desaparecer, um a um. Ninguém quer te ajudar, ninguém quer te tirar do poço. Os amigos vão embora. Fica alguns, muito poucos. E no caso de João ficou 2. E a nossa vida não é tão diferente assim. Jesus viu aqueles 2 discípulos chegando e os 2 perguntaram para ele, João nos mandou aqui. João quer saber se o Senhor é o Messias ou nós temos que esperar outro. Quantos de nós já colocamos a nossa fé em risco? Quantos de nós já nos questionamos sobre isso também? Puxa, por que eu estou nessa situação? Já falei, várias vezes isso aqui. Puxa, por quê? Por que aquele outro está nessa situação e eu estou nessa situação? Sabe que eu aprendo aqui com Jesus que nesse mundo nós temos escolhas. E as nossas escolhas muitas vezes nós podemos amar as pessoas e nós podemos confrontar elas. Jesus ele veio para mostrar o amor. Jesus é, como diz a palavra dele, ele é o amigo dos pecadores. Ele come com os pecadores. Ele ama os pecadores. Nós não vemos muito isso hoje. Nós vemos apontar de dedos. A gente vê muita gente apontando o dedo hoje, mas amando a gente não vê. A gente vê alguns João Batista aí falando
pecadores, cobras. E esse foi o erro de João. Esse foi o erro de João. João entrou lá no palácio e falou para Herodes: você está em pecado, você é um pecador. E confrontou a pessoa errada. Confrontou que ele não deveria confrontar. E quando a gente vê o exemplo de Jesus, quando Jesus é preso, quando ele está lá na frente do rei, o rei pergunta: você é rei? Ele fala: o senhor é que está dizendo que eu sou. E ainda fala com amor. E as nossas escolhas podem fazer uma grande diferença. Eu não estou falando que nós temos que ser sempre bonzinhos, não. Às vezes nós precisamos confrontar, como Jesus fez isso, mas na hora certa, com as pessoas certas. Jesus chegou no templo e espalhou, bagunçou, bateu. Mas aquelas pessoas sabiam que elas estavam erradas. Aquelas pessoas sabiam. Dentro de um homem tem um leão e tem um cordeiro. Você tem que saber a hora de ser o leão e tem que saber a hora de ser o cordeiro. Muitas vezes, né? A gente é o leão na hora errada e é o cordeiro na hora errada. Jesus foi o cordeiro na cruz. Jesus se fez cordeiro na cruz, porque se ele fosse o leão, não teria sentido a cruz. Tem que ter uma corda bamba e nós sabermos nos mover por cada situação da nossa vida, onde nós temos que agir de uma maneira e de outra. É isso que Jesus está falando aqui. Quando ele segue mais adiante, ele fala que veio João Batista, que orava, jejuava e não bebia vinho. Mas a si mesmo ele não agradou. Veio Jesus, que come com pecadores, que ama as pessoas erradas, mas mesmo assim ele não agradou. As mesmas pessoas que decapitaram João Batista, crucificou Jesus, são as mesmas pessoas. E eu aprendo que tem pessoas que não vai nos ouvir, não estão preparadas ainda. Mas nós temos que parar de falar do amor de Deus? Não. Nós temos que continuar. Nós só temos que aprender a falar de uma maneira mais eficaz, de uma maneira mais compreensível, falar para as pessoas certas o que elas devem ouvir naquele momento. E eu gosto muito de ouvir as pregações aí. Às vezes a gente tira algumas pérolas do meio de alguns pregadores, né? Que falam assim que: mas se chegar um casal e tal na tua igreja, receba com o maior amor do mundo, receba. Todos nós devemos receber. O pobre, o rico, o feio, o bonito, o que tem problema, o que não tem problema, o drogado, o que não é drogado. Nós temos que receber tudo. Todos. Com o mesmo amor que nós recebemos a nossa família, todos nós. Nós temos que receber. E falar a verdade da palavra. Porque aquele que não conseguiu ouvir a verdade da palavra, ele vai embora. Nós não precisamos ofender ninguém, nós não precisamos maltratar ninguém, nós precisamos fazer cara feia para ninguém. Só a palavra de Deus, se Deus quiser, se o Espírito Santo quiser, Ele vai transformar essa pessoa e ela vai entender. Amém? Aleluia. Então nós temos que aprender a amar como Jesus amou. Nós temos que aprender a falar com cada pessoa
de uma maneira especial. Eu vejo assim que até nisso, né, a gente peca. E eu já vi muitas vezes as pessoas falarem de uma maneira com a outra pessoa, que a outra pessoa entendeu que ela foi maltratada, que ela foi, sei lá. E não é nada disso, né? Às vezes a gente chega no calor do nosso dia, a gente fala alguma coisa e esquece que tem uma outra pessoa com sentimentos ali. Uma pessoa que talvez ela teria a chance de ouvir a palavra de Deus, de ser limpa, e nós jogamos mais sujeira nela, ela vai embora mais suja do que ela chegou. E hoje tem muita gente, né, magoada, muita gente entristecida, muita gente com o ministério paralisado porque encontrou um batista na igreja, encontrou alguém que deu aquela palavra que ela não queria ouvir, ela não precisava ter ouvido, no momento errado. Muitas vezes nós fazemos isso, né? Eu me coloco assim, que às vezes eu falo e a gente tem que começar a policiar mais nisso, policiar mais no nosso amor, dentro da nossa casa, com a nossa família. Muitas vezes a gente extrapola mais com a nossa família ainda, e a gente solta os cachorros, mete os pés. E muitas vezes a gente trata com muito amor alguém que lá fora que você nem conhece. Não que seja errado você tratar, você tem que tratar todos com amor. Mas a gente trata mais com amor aqueles que a gente nem conhece. A gente tinha que começar a treinar em casa, porque em casa é mais difícil. Começar a amar mais em casa, porque daí a gente vai começar a amar fora. A gente vai começar a ter aquele amor. Mas se a gente olha pela palavra de Deus aqui, a gente vê que Jesus não deu muita importância para o João Batista lá. Puxa, a gente pensa assim, puxa, mas Jesus era primo de João Batista. Jesus podia ter feito alguma coisa, ter ido lá, né? Quando é um super-herói, ir lá e falado para Herodes, liberte meu primo aí. Né? Ele tinha todo o poder para fazer isso. Tinha ou não tinha? Tinha. Mas Jesus não foi lá, não fez isso. Talvez até os discípulos ficaram assim, puxa. Mas Jesus deu um comando para os discípulos de João Batista. Volte lá e fale para João que os surdos estão ouvindo, que os cegos estão vendo, que o evangelho está sendo pregado. E ele começou a contar as maravilhas que estavam acontecendo. Ele começou a fazer maravilhas. Ele começou a mostrar para João que ele era o Messias. Ele mandou a resposta para João. Ele falou para João, João, fique firme aí. Fique firme que você está aí só por causa de você mesmo. Você poderia estar lá, continuando batizando lá no Jordão. Muitas vezes a gente faz isso. A gente poderia estar na nosso lugar onde nós somos alimentados. E muitas vezes, por causa da nossa grosseria, por causa das nossas discussões, por causa da nossa falta de perdão, muitas vezes nós afrontamos e vamos para o mundo. E nós estamos no lugar onde nós merecemos. Simples. João Batista estava no lugar onde ele mereceu estar. Quem mandou ele lá afrontar o rei? Ninguém mandou ele afrontar o rei. Ninguém mandou ele lá dar o dedo na cara do rei e falar, você é um pecador, você está fazendo isso, está fazendo aquilo. E Jesus fala ali, dos profetas, João Batista, depois de João Batista não existiria mais o profeta. Deus não ia mais falar com um homem só e para ele ir afrontar o rei. Como a gente vê vários que foram e afrontar o rei, e Deus
confirmou a afronta. Com João Batista não aconteceu. Se encerrou o ciclo. Começou a graça. Começou a graça de Jesus sobre nós. Começou a graça dele, porque ele começou a amar os pecadores, começou a amar aqueles que estavam errados. Ele começou a mostrar, como diz aqui na palavra, as obras que o acompanham. As pessoas precisam ver obras em nós. As pessoas precisam ver o que nós estamos fazendo, só isso. Nós não precisamos ir lá e falar: ó, você é um pecador. Você é isso, você é aquilo, você faz isso, você faz aquele outro. Acabou a apontação de dedo. Acabou. Se colocassem aquela mulher prostituta que estava para ser apedrejada na frente de João Batista e falasse: ó, essa mulher pecou. João Batista era um legalista, ele era da lei. Ele falava: o que fala a lei? É para apedrejar ela, então apedrejem. Matem ela. Mas eles foram lá para Jesus, falaram o quê? Ó, essa mulher pecou, ela está em adultério. A lei fala que nós temos que apedrejar ela. Jesus falou: aquele que nunca pecou, atire a primeira pedra. Olha a diferença. Nós temos que aprender muito com a palavra de Deus. A palavra de Deus nos ensina. A gente vai lendo a palavra de Deus e a palavra de Deus vai falando com a gente. Amém? Vocês estão aí? Glória a Deus. E Jesus, ele começa o seu ministério ali, curando, amando as pessoas, fazendo aquilo que a lei olhava para ele, não via nenhum defeito nele, não via nada que escandalizasse, não viam nada, porque ele era perfeito em tudo, era perfeito em amor, ele era perfeito no falar, ele era perfeito em tudo. Não era um pregador normal que ele estava acostumado a ver. Não era aquele pregador que apontava o dedo, não era aquele que mostrava a lei, é assim, ó, tem que ser assim, tem que ser assim. E muitas vezes a gente começa a fazer isso também, né? A gente que está no meio, a gente que está... Ah, não, esse não pode fazer isso porque esse daí... Não, esse daí... Não, aquele lá também não. E a gente vai selecionando as pessoas, a gente vai querendo colocar um em cada seu lugar. Mas perante Jesus nós somos todos iguais. Somos todos iguais. Somos todos filho dele, ele nos ama. Muitas vezes, né, tem tantas pessoas aí que estão do outro lado, magoado com a sua igreja, brabo com o seu pastor, brabo com o irmão da igreja. Muitas vezes a pessoa até sai da igreja por causa do irmão. Ah, aquele irmão me ofendeu, aquele irmão isso, aquele irmão aquilo. E Jesus ensinando perdão aqui: perdoe. Vá lá, ame seu irmão, ame seu inimigo. E nós fazendo tudo errado. Nossa, a gente se enche o peito. Nossa, aquele lá não vou mais mesmo. Pá! Quero mais saber. Dane-se. Não é o evangelho que Jesus quer que a gente viva. Não é o evangelho que... Tem até intriga entre, né, igreja, pastor, membro, famílias. Nós precisamos aprender tanto a amar ainda, meu Deus. Será que nós vamos conseguir amar um pinguinho que Jesus ama? E a gente vê o cenário ali, Jesus fazendo as maravilhas. E João, que já esteve no auge, está lá no calabouço. E nós já sabemos o fim da história. Nós já sabemos o fim de João Batista. Nós sabemos o que aconteceu com ele. Talvez os discípulos voltaram lá, falaram para João. Eu não sei o que aconteceu com João. Se ele se alegrou,
se ele se entristeceu mais. Eu não sei o que aconteceu com ele. Mas eu sei de uma coisa, que Jesus mandou a resposta para ele. Falou: eu sou o Messias, eu sou aquele que você preparou o caminho. Eu sou aquele que você abriu o caminho para mim e você cumpriu o que você tinha que cumprir. A morte é só um acaso. Quando chegar o nosso tempo, nós vamos também. Porque Jesus na frente ali ainda ele fala que os mesmos que puniram João Batista iam punir ele também. Está aí a resposta. Nós temos uma missão, nós temos que cumprir ela. Independente do fim da história. O fim da história é só algo que vai acontecer. Seja de uma maneira, seja de outra, todos nós vamos passar pelo nosso fim. Nós não sabemos o nosso fim. O importante é que a gente cumpra aquilo que Deus preparou nós para cumprir. João Batista batizou, João Batista orou, jejuou, João Batista ensinou. Ele fez o que ele tinha que fazer. Mas chegou a hora dele, ele não foi liberto por Jesus. Jesus não foi lá como super-herói. E nós também temos as nossas lutas. Nós sabemos que nós temos que fazer. Nós sabemos que nós temos que pregar o Evangelho. Nós sabemos que nós temos que falar com as pessoas. Nós sabemos que nós temos que amar as pessoas. Nós sabemos que nós temos que mostrar para as pessoas com o nosso jeito, com aquilo que nós aprendemos. Nós temos que dar para elas o nosso exemplo de vida. Nós temos que dar o exemplo para elas. Elas vão aprender com o nosso exemplo, como Jesus fez. Mas nós vamos falhar com os nossos irmãos. Uma hora nós vamos falhar com um, vamos falhar com o outro. Nós vamos, às vezes, falar mal de um, vamos falar mal de outro. Está da nossa natureza. Nós somos assim. Mas nós temos que lutar. Como Paulo falava, eu esmurrei o meu corpo. Eu esmurreio todo dia para que a minha carne morra. É difícil, meu? É difícil, claro que é difícil. É difícil amar a todos. Tem hora que a gente quer matar alguém. Tem hora que a gente quer torcer o pescoço de alguém. Mas aí a gente tem que lembrar que nós não é o certo. Aquele fervor no momento, você tem que pedir para que Deus te ilumine nesse momento de... Por que as pessoas matam uma ou outra? Por quê? Por que as pessoas às vezes falam coisas que não queriam falar para outra pessoa? Porque as pessoas não vigiam no que está acontecendo no momento. A gente tem que aprender a ler os sinais do que está acontecendo, do que vai acontecer. A gente tem que premeditar o que vai acontecer. Se eu falar isso, aquela pessoa pode... Pode acontecer isso. Porque a pessoa não mata o outro do nada. Algo acontece de atrito para que uma pessoa mate a outra. A não ser um bandido, um acidente, algo assim. Estou falando de uma discussão, de uma briga, de um acaloramento ali na hora. Nós temos que vigiar nisso. Principalmente na nossa casa, com a nossa família, com nossos queridos. A gente tem que começar, olha, eu sei que não gosta disso, então eu nem vou fazer isso. Eu sei que essa pessoa não vou me segurar para não fazer isso. E muitas vezes a gente não querendo, a gente faz. A gente tem que aprender várias coisas. Eu aprendo com o João Batista aqui, porque Jesus falou... João Batista não precisava ter ido lá afrontar o rei, não precisava. Mas ele aprendeu com alguém, com os mestres da lei. Ele aprendeu de alguma maneira, ele aprendeu que ele tinha que ser forte, tinha que ser rigoroso, que ele tinha que fazer. Ele era um homem já, né? A palavra de Deus diz que ele se vestia com couro, ele já era um homem
mais refinado, grosseiro. Então ele já tinha jeito, ele já foi criado dessa maneira. E nós temos que refinar em Jesus nós mesmos. Muitas vezes a gente é grosseiro também, tem gente que se orgulha de ser grosseiro, se orgulha de ser pamparrão, se orgulha de, porque eu não perco a briga mesmo. Muitos estão sofrendo aí porque não perdeu a briga com a mulher, não perdeu a briga com o filho, mas perdeu o filho, perdeu a esposa. Compensou ganhar uma discussão? Compensou ganhar algo que vai te trazer sofrimento, tristeza, dor? Não compensa. O que compensa é o perdão. E Jesus sabe que o perdão é o melhor caminho. Sabe que uma boa conversa é o melhor caminho. E nós temos que seguir o nosso querido Jesus. Porque Ele, tudo que você lê dele, tudo que você olha dele, é algo que nos salta aos olhos. E eu já contei isso para vocês que, quando eu era adolescente, eu tinha uns 13, 14 anos, eu ganhei um livrinho pequenininho, chamado Novo Testamento, que eles davam na escola, que hoje não dão mais. Hoje dão outros livros para as crianças lerem aí, que, né? Nem vamos falar aqui, que é a misericórdia. E eu comecei a ler esse livrinho, e eu fiquei maravilhado com o amor de Jesus. E desde então eu comecei a buscar mais coisas sobre Jesus. Caí em alguns becos errados aí, mas graças a Deus eu saí fora. Mas o amor de Jesus me cativou já na adolescência, quando eu era novinho já. Falei, como pode existir um homem tão maravilhoso? Um homem com tanto amor assim? Como pode existir alguém assim? Lendo o Evangelho, vendo o que ele fazia, como ele ajudava aquela mulher que estava sofrendo porque o filho dela tinha morrido, como ajudava aquele homem que tinha o filho lá que estava endemoniado, como ele ajudava aquelas pessoas que tinham a mão torta e ele endireitava as mãos, como ele ajudava aquelas pessoas que estavam lá no chão, que não podia andar, e ele chegava e fazia alegria. Como que existe um homem desse? Será que esse homem existe até hoje? Muitas vezes a gente está com o Ney João Batista lá dentro do cárcere, né, na nossa prisão pessoal, algo que nós inventamos para nós mesmos, preso em nós mesmos, falando, será que existe? Será que esse homem existiu mesmo? Será que é verdade? Aleluia, ele existe. E nós sentimos a presença dele aqui hoje. Glória a Deus, aplauda o Senhor. Nós sentimos a presença dele, nós sabemos que ele existe e ele está aqui. Aleluia, glória a Deus. Não importa o que nós vamos passar, não importa o que nós vamos viver, se nós estamos numa prisão, se nós não estamos. Não foi só João Batista que ficou numa prisão. A gente lendo o Evangelho, a gente vê que outros foram aprisionados, como Paulo. E assim mesmo ele adorou o Senhor lá dentro da prisão. E as muralhas se quebraram. E nós podemos quebrar a nossa muralha de desespero, nossa muralha de prisão. Não importa se nós somos ricos, se nós somos pobres. Importa que o Senhor nos alimente espiritualmente e que nós temos um lugar preparado lá com Ele. Aleluia. Se coloque em pé, vamos orar. Aleluia. Pai querido, Deus amado, eu te agradeço, Pai. Eu te louvo, Pai, pela revelação da Tua palavra. Te agradeço, Pai, por todos que estão aqui nesse lugar. Que o Teu Espírito Santo, Pai, possa tomar o coração de cada um neste momento, Pai. Obrigado, Senhor, por acalmar o nosso coração, porque nós sabemos que neste mundo nós teremos tribulações, Pai. Nós teremos dificuldades, nós teremos falta de dinheiro, nós teremos muitas coisas, Senhor. Mas nós sabemos que o Senhor está conosco, Pai. Mesmo que pareça distante, mesmo que nós não acreditamos, Pai, eu sei que o Senhor está aí.
Eu sei que o Senhor está sondando o nosso coração. Eu sei que o Senhor está conosco, Pai, nos momentos mais difíceis, nos problemas, nos momentos mais dolorosos da nossa vida. Eu sei que o Senhor está conosco, Pai. Eu te agradeço, Pai, porque o Senhor tem nos dado força, saúde para completar a nossa missão, Senhor. Nos ajude como igreja, Pai, a amar, Senhor. Nos ajude, Pai, a ter o próximo, Pai, com amor. Independente, Pai, dos seus pecados, dos seus erros, das suas dificuldades. Pecadores somos todos nós. Todos nós somos pecadores. O Senhor sabe disso, Senhor. Alguns pecados são mais visíveis, outros não. Alguns são mais escondidos, outros não. Mas estamos todos no mesmo balaio, Senhor. O Senhor sabe disso. Perdoe-nos, Pai, porque afrontamos nossos irmãos. Porque muitas vezes, Senhor, nós falamos mal, maldizemos. Muitas vezes, Pai, nós destratamos alguém. Conversamos mais com um e menos com o outro. Nos perdoe, Pai. Nos perdoe, Pai, porque nós somos falhos, nós queremos melhorar, Senhor. Nos ajude, Espírito Santo. Nos ajude, Espírito Santo, nesse momento, quando formos, Pai, maltratar alguém. Cobre de nós, Senhor. Nos ajude, Deus, a entender, Pai, o Teu amor, Pai. Só um pouquinho do Teu amor, nós precisamos dele, Jesus. Transforma, Pai, as igrejas do Brasil, Senhor. Que elas venham mostrar mais amor, Pai. Que elas venham amar verdadeiramente, Pai. Que elas venham, Pai, ter, Pai, o Teu amor, Pai. De verdade, Jesus. Nós colocamos as nossas vidas nas Tuas mãos, Pai, nesta noite. E pedimos, Pai, que o Senhor abençoe cada família, Senhor, que está assistindo essa live também, Pai. Cada um que está aí do outro lado, Senhor. O Senhor se achegue a cada um, Deus. Nos muda, Deus. Se você que de repente abandonou teu ministério, abandonou algo que você fazia, talvez você cantasse no coral, talvez você participava do louvor e alguém falou algo que você não gostou e você saiu. Volte. Jesus nunca vai nos abandonar. Ele sempre vai nos receber de braços abertos, com amor paternal. Nós homens vamos errar, mas Jesus nunca vai errar conosco. Não coloque o homem como o principal na sua vida. Coloque Jesus. Enquanto nós existirmos, enquanto nós estivermos aqui, enquanto nós formos carnes, nós vamos errar um com o outro. E se nós não formos capazes de perdoar um aos outros, nós vamos morrer amargos. Vamos morrer tristes, porque não sabemos perdoar, porque não sabemos amar. Aprenda. Temos que aprender. Ah, Jesus, o Senhor falou conosco muito nessa noite. Continue falando sempre, Senhor, no nosso coração. Em nome de Jesus, eu te louvo, te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor. Aplauda. E continue na sua caminhada com Jesus. Não abandone Jesus nunca. Ele é o único que se importa com você. É o único que se importa conosco. Amém? Seja amor para alguém. Doe amor para alguém. Mesmo que seja pecador, que seja doente, que seja de qualquer jeito. Temos que aprender. Amém, pastor Anderson? Vou passar a palavra ao pastor Anderson. Posso terminar já? Então vamos terminar. Querido, obrigado por você ter ficado conosco até agora. Obrigado a você que veio aqui no culto presencial. Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja. Estenda as mãos para o seu lar. Vamos abençoar quem ficou em casa também. Pai querido, Deus amado, nós te agradecemos, te louvamos. Nos leva, Pai, em paz para nossas casas, debaixo da tua segurança, da tua proteção, nos livrando sempre do mal, Pai, do acidente, do perigo, de todo
aquilo que possa nos causar danos e dores, Pai, em nome de Jesus. Eu te louvo e te agradeço, em nome de Jesus, que a paz, que a graça do Senhor esteja no coração de cada um hoje e sempre. Amém.